Seja muito bem-vindo à sua casa também, a terceira IPI de Aracaju. E eu já começo, pastor, agradecendo o convite, dizendo que nós somos uma igreja só. Localmente, nós Isso, estamos em lugares diferentes, bairros diferentes, mas nós somos uma igreja só. E verdade. para nós é um privilégio estar nessa live conjunta, né? Porque é a live de um povo, É um de né? um povo, verdade. É a live Louvado de um. seja. Então, eu louvo a Deus pela vida do pastor, pela vida da terceira igreja, que foi a minha igreja, até o momento em que saí para estar pastoreando a IPI Cidade Nova, segunda IPI, como o pastor disse, conhecida assim, hoje mais como IPI Cidade Nova, mas louvo a Deus pela terceira igreja, tá? Porque nessa igreja, durante esses últimos 6, 7 anos, Deus me preparou para o ministério, né? Amém. Graças a Deus. Obviamente que louvo a Deus também pela primeira igreja, que foi onde nasci de novo, onde passei a maior parte da minha vida, mais de 20 anos ali como membro, mas Deus preparou um momento na terceira IPI especificamente para esse fim. Então, Amém. Deus abençoe a todos, abençoe o conselho da igreja, e eu faço assim, rogo essa bênção a partir da vida do pastor Alex, que é alguém que realmente nós temos uma conexão, graças a Deus, muito boa. Graças a Deus. Irmãos, antes de passar a palavra, que não pretendo me demorar muito, mas eu quero, assim, pastor, parabenizar os diáconos da nossa igreja, Isso. tanto da terceira igreja, quanto da IPI Cidade Nova e da IPI do Brasil. Todos aqueles que Perfeito. estão aqui na live são diáconos. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos continuem trabalhando na obra de Deus, certos de que o trabalho no Senhor não é vão, e Perfeito. que esse trabalho seja um trabalho que traga, né, para os irmãos prazer e, como consequência, recompensa. Que recompensa é essa? A presença de Deus, a Amém. bênção de Deus sobre a Graças a vida de todos vocês. Irmãos, o pastor Alex nos chamou, né, para esse momento, que é um momento diferente dos demais, que nós vivemos há muitos anos, né, no seio da igreja, porque é online, mas que não deixa de ser um momento de celebração. A celebração independe de onde nós estamos, né, irmãos? Nós estamos celebrando durante esse mês mais um aniversário da nossa denominação, da Verdade. nossa Igreja Nacional, e nada mais justo do que, através das nossas lives, agradecemos a Deus por isso, através das lives do presbitério, está aqui o presidente, o presbítero Marcos, fazemos menção a esse Deus que é fiel, né? Esse Deus que tem estado conosco em 117 anos e estará se tivermos mais 117, Verdade. porque Ele é fiel. E eu gostaria de falar, pastor, a partir disso, sobre Amém. igreja, né? Sobre igreja. Irmãos e irmãs, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz assim: E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amém. Então, já de início, eu começo dizendo: nós somos o povo de Deus. Não porque nos fizemos povo de Deus, mas como diz aqui o texto bíblico, porque Deus nos separou para isso, através da pessoa de Cristo Jesus, seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e através da nossa compreensão desse sacrifício, entregando as nossas vidas ao Senhor, nós fomos constituídos como igreja de Deus. E a igreja, irmãos e irmãs, ela é representada na Bíblia de várias formas. Ela é representada, por exemplo, como sendo todos os crentes em geral em todas as épocas. Por isso a gente fala igreja militante e igreja triunfante. Os irmãos que já se foram também constituem, fizeram parte da igreja de Deus. A igreja é representada na Bíblia, por exemplo, como sendo o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo faz essa representação de uma forma muito didática. A igreja como corpo, membros que são interligados uns aos outros, cada um com a sua devida função para a realização da obra de Deus. E a igreja também ela é retratada na Bíblia como uma comunidade local.
várias são as vezes em que o apóstolo Paulo, escrevendo, cita irmãos de determinada igreja, a igreja local. Mas esse texto que nós lemos dá também uma outra dimensão, de que nós, enquanto pessoas, somos o verdadeiro templo de Deus. Então, igreja, a gente tem assim, dentro da palavra de Deus, várias formas de compreender. Mas o fato é, e isso ninguém discute, a igreja é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Somos os representantes de Deus nessa terra, como disse, não porque nos fizemos representantes, mas porque através do sacrifício de Cristo Jesus, ao entender e aceitar esse sacrifício, né, nós somos colocados por Deus nesse patamar, nessa posição. E como igreja, como povo de Deus, irmãos e irmãs, eu diria, pastor, meu querido pastor, eu diria que nós precisamos dar graças a Deus. Nós precisamos ser gratos a Deus pela sua fidelidade, pelo seu amor, porque apesar das nossas imperfeições, Ele nos constituiu como sua igreja, como povo seu, como propriedade sua. A palavra de Deus nos diz em 2 Tessalonicenses 2,3 assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. É o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Veja, foi Deus quem nos elegeu. Nós somos igreja por iniciativa de Deus. Ele criou para si um povo. Isso, irmãos e irmãs, tem implicações na nossa vida. Implicações de bênção, mas também implicações de responsabilidade. A igreja, eu diria, não pode ter como foco principal ser abençoada, porque ela já foi abençoada ao ser constituída como igreja. Mas ela precisa ter como foco principal ser fiel. Ser fiel a Deus. 117 anos de história da IPI do Brasil, com lutas, com acertos, com erros, porque somos seres humanos, erramos. São 117 anos, creio eu, de busca, né, por fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade aos seus princípios, fidelidade à doutrina da palavra de Deus, né, sem trazer nenhum jugo pesado às costas de ninguém, mas pregando o evangelho como ele deve ser pregado. Então, como povo de Deus, eu diria que nós, enquanto igreja, temos algumas implicações. Eu vou falar das boas e depois eu vou falar das responsabilidades, porque responsabilidade também é coisa boa, né? Veja bem, irmãos, qual é a implicação de sermos povo de Deus? A primeira é que Deus cuida de nós. Isso é maravilhoso. Né? Dentre tantas que eu poderia elencar, eu estou elencando essa aqui como um andaço. Deus cuida de nós. Deus cuida da sua igreja. Já pensou se Deus tomasse para si um povo e o deixasse ao relento, sem cuidar? Pedir aos irmãos que perdoem. Isso. Pronto, voltou. É normal, né, pastor? Nós precisamos tomar pé dessa situação. Nós somos cuidados por Deus. E essa provisão do cuidado de Deus para com as nossas vidas não é algo que se resume a esse mundo, que se resume a essa terra. Se nós formos pegar a palavra cuidado no seu significado, através de um dicionário de português comum, veremos lá preservar, guardar, conservar, apoiar, tomar conta. Eu queria dizer para você, meu irmão que está me ouvindo, que mais do que cuidar de nós nessa terra, talvez dentre todos esses sinônimos, o principal fosse conservar. Deus é aquele que conserva a sua igreja. Ele cuida conservando. 117 anos de história só tem fundamento porque Deus foi aquele que conservou o seu povo. Deus foi aquele que não fez com que essa igreja se misturasse em escândalos. Não estou dizendo que não teve erros em 117 anos, mas é uma igreja que ninguém viu nas páginas dos jornais. E isso, particularmente, pastor, a mim me dá muita alegria. Muita alegria, muita alegria.
É uma igreja que não está nos holofotes, como tantas outras estão. Mas é uma igreja que, não estando nos holofotes, tem feito a sua parte, tem pregado o evangelho como ele deve ser pregado. E se de alguma forma a pregação não é bem entendida, não é porque falta pregação, é porque muitas vezes falta espaço no coração das pessoas para que haja entendimento. De maneira, irmãos, que uma das implicações é essa: Deus cuida de nós. Ele é aquele que provê todas as coisas para o seu povo, para a sua igreja. Ele é aquele que protege, ele é aquele que mantém, ele é aquele que conserva. E, sobretudo, pastor, eu diria que Deus tem conservado em paz a nossa mente. Nós não temos nos confundido, porque são tantas coisas novas, tantas coisas surgindo, que nós, como igreja, poderíamos também ter nos encaminhado por um outro lado. Mas não. Ele guardou a nossa mente. Ele guardou as nossas convicções. E nos fez permanecer naquilo que nós aprendemos, que são as Sagradas Escrituras. Né? Eu disse na live com o presbítero Marcos que se eu não fosse presbiteriano independente, eu seria presbiteriano dependente. E não é por conta simplesmente do nome, da denominação, mas é pelo cuidado que nós temos tido ao longo de todo o tempo de ter uma boa teologia, uma boa pregação, um bom ensino. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, porque isso é fruto do cuidado de Deus para com as nossas vidas, para com a sua igreja. A palavra de Deus em Isaías 26, 3 e 4 diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Vamos confiar, irmãos, nesse Deus que é uma rocha eterna. A segunda coisa que eu diria que nós temos como implicação pelo fato de sermos povo de Deus é a exigência de exclusividade por parte de Deus. Nós não podemos servir a dois senhores, nós servimos a um só. E Deus exige de nós pureza. Deus exige de nós santidade. Santidade que, na verdade, não é conseguida com os nossos próprios méritos. Mas, com certeza, no desenvolvimento da nossa salvação, buscando ao Senhor, Ele vai nos santificando. Ele vai trabalhando nas nossas vidas, moldando o nosso caráter, nos transformando e abençoando a sua igreja como um todo. Amém. Nós precisamos, irmãos, entender que, como igreja, nós temos a marca da exclusividade. Como temos a marca da exclusividade, precisamos, de fato, nos dedicar somente a esse Deus. E a nada mais. E nem ninguém mais. Nem ninguém mais. Acho interessante a palavra de Deus quando ela diz que é judeu o que é no interior. E circuncisão é a que é do coração, no espírito, não na letra. Nós não somos judeus, né? Nós não somos lá do povo de Israel, embora somos, como a palavra de Deus nos diz, o novo Israel de Deus. Mas nós não somos judeus. Entretanto, embora não tenhamos passado por tudo aquilo que os judeus passam para serem incorporados lá dentro daquilo que eles entendem como compreensão, como religião, Deus trabalhou nos nossos corações. Fez o que está escrito na palavra, retirou de dentro de nós um coração de pedra e nos deu um coração de carne, um coração sensível. 117 anos de igreja se fundamenta na sensibilidade de homens e mulheres que decidiram buscar a Deus e se dedicar somente a Ele. Se não fosse assim, eu diria que de repente nós já teríamos desaparecido do mapa, né? Mas não, nós estamos aqui firmes, a terceira igreja está firme, a segunda IPI está firme, nossas igrejas estão firmes, como tantas outras igrejas irmãs que não são presbiterianas estão firmes, certamente, porque entenderam que Deus é aquele que trabalha e trabalhou ao longo do tempo no coração das pessoas que estão inseridas na igreja, no corpo de Cristo, e através desse trabalhar de Deus, buscaram o tempo todo, mesmo com as suas limitações, buscaram o tempo todo dar exclusividade a Deus. Amém. Mas que nem aquela mulher na palavra de Deus, né? O perfume foi derramado todo sobre Jesus Cristo. Então, todo o nosso perfume é sobre Ele, sobre Jesus, que é o nosso Senhor, o nosso cabeça. Irmãos, e uma outra coisa, aí já me encaminhando, eu não sei quantos minutos eu tenho, mas eu disse que não ia demorar. A igreja, ela é o corpo de Cristo, não é, pastor?
A gente vê lá Paulo falando muitas vezes sobre isso. Como corpo de Cristo, a igreja é o centro da atividade de Cristo, porque não é no nosso corpo que nós nos movemos. Então, a igreja é o centro da atividade de Cristo. E eu lembro um texto que o pastor não está aqui, mas um texto que o pastor sempre gosta de citar: Cristo em vós. Cristo em nós, irmãos. Ele se movimenta em nós. É isso que nos faz ser igreja. É isso que nos faz ser povo seu. Ora, está lá escrito em 1 Coríntios 12, 27, ora, vós sois o corpo de Cristo. A igreja geral como um todo é o corpo de Cristo. E seus membros em particular. Me permita dizer aqui, membros em particular, que pode ser cada um de nós, mas trabalhar como se fossem as nossas igrejas locais, por exemplo. Isto é a igreja geral e as igrejas locais. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E como corpo de Cristo, ele, diz a palavra, é o cabeça, né? Ele é o cabeça, ele é o princípio, ele é aquele que conduz, ele é aquele que governa, ele é aquele que alimenta. Acho interessante, pastor, a figura do corpo, porque ela mostra essa ligação mútua entre todos os membros. Nós só estamos de pé, nossos ministérios, ministério pastoral, diaconal, que hoje está sendo comemorado o dia, presbiterato, as forças leigas e aí por diante, só subsistem porque nós estamos no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, a mutualidade. Nós trabalhamos em comum, nós trabalhamos juntos. Ninguém é melhor e também ninguém é pior. E é isso que nos faz ser igreja, né? Lá em 1 Coríntios 12, 26 está escrito: de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Louvado seja Deus por isso. Nós somos igreja de Deus, né? Porque somos o corpo de Cristo. E uma outra figura que é trabalhada também na Bíblia, por fim, né, pastor, para a gente ter ainda um tempozinho aí na nossa live, é a questão de sermos o templo do Espírito. Nós somos santuários de Deus. O Espírito de Deus trabalha dentro de nós. Aliás, a presença do Espírito de Deus dentro de nós é que deve ser a nossa verdadeira fonte de alegria. A igreja é alegre, a igreja caminha pela atuação do Espírito. O Espírito tem atuado na vida da igreja. São 117 anos de profunda atuação do Espírito de Deus. Mas não só na vida da igreja institucional, né? Não só na vida da igreja local como um todo, mas na individualidade. O Espírito Santo de Deus trabalha na vida das pessoas para que elas entendam o que é ser igreja, o que é ser templo de Deus. Então, irmãos, todos nós, como disse 1 Coríntios 12, 13, fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, né? Nós temos bebido desse Espírito e assim precisamos continuar bebendo até que Jesus Cristo volte para buscar o seu povo, a sua igreja. E habitando em nós como igreja individual, o Espírito de Deus nos dá dons. E esses dons é que fazem diferença na vida da igreja. Deus levanta pastores, levanta diáconos, levanta presbíteros, né? Levanta pessoas para o louvor, levanta pessoas para o ministério da oração, mais especificamente, e para tantas outras coisas que são necessárias para que a igreja caminhe. Isso é o Espírito de Deus equipando a sua igreja. 117 anos do Espírito Santo. Amém, amém mesmo, irmãos. A tela deu uma congelada agora. Deve, com certeza, fazer diferença. Eu penso, pastor, que nossas igrejas, às vezes, carecem do entendimento de que... Acho que é alguma coisa aqui. Entrou um louvor. Às vezes nós carecemos desse entendimento de que o Espírito Santo de Deus está conosco. Nós não precisamos de mais nada, de nenhuma outra doutrina, não precisamos correr atrás de nada e nem ninguém, porque o Espírito Santo está atuando na vida da igreja. E quando as coisas não acontecem na vida da igreja como elas devem acontecer, não é por falta de disposição do Espírito Santo para atuar. É como disse no início, por falta de espaço, muitas vezes, no coração do homem, nos nossos corações. Por fim, é isso.
Nós precisamos louvar a Deus por essa igreja que faz 117 anos no seio do Senhor, pregando o Evangelho, né? Fazendo diferença. Quantas e quantas pessoas, vidas foram transformadas, permaneceram, foram para outras comunidades, louvado seja Deus também por isso, mas aprenderam, beberam do Espírito nas nossas igrejas. E isso, irmãos, não é para dizer que nós somos melhores, não. Talvez nós sejamos os menores, mas não os melhores. Isso é para dizer que Deus é fiel, que Deus cuida de nós enquanto povo seu. E fechando, pastor, para todos que estão aí individualmente, eu quero que você, como igreja, tenha essa compreensão. Deus está cuidando de você. Aconteça o que acontecer, Deus é aquele que cuida de você, que lhe conserva. Isso não quer dizer que não vai haver problema, que não vai haver luta, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que independente do problema, independente da luta, assim como ele conserva a sua igreja institucional, assim como ele conserva a igreja enquanto movimento, enquanto corpo de Cristo, corpo seu, ele conserva você individualmente como templo do Espírito. Então, que Deus te abençoe e que nós como igreja te abençoe individualmente e que nós como igreja tenhamos sempre essa compreensão. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe sua vida e obrigado pela, enfim, confiança nessa noite. Que é isso, eu que agradeço, pastor. Eu passaria a noite toda. Que mensagem linda. Eu quero fazer uso das palavras do reverendo Edival, o nosso pastor emérito da terceira IPI, né, está conosco. Assim, de uma oportunidade de ouvir uma mensagem muito bem fundamentada, com esse propósito tão específico, numa linguagem que alcança o nosso coração, que vai contagiando Amém. O nosso pensamento. E eu fico feliz em poder começar essa semana, né, propriamente já de celebração, aniversário da nossa Igreja Nacional, uma mensagem que vem com esse propósito, desafiar a essa reflexão enquanto igreja. Que maravilha, pastor Wesley. Amém. Deus te abençoe, Amém. abençoe toda a igreja que pastoreia. Fico muito feliz e isso é muito bom porque os irmãos já vão sentindo o que vai acontecer